Bom dia a todos e a todas. Um prazer recebê-los aqui na nossa sala de comissões para mais uma reunião ordinária da nossa CPI. Portanto, às 11h19, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o serviço de distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados, vice-presidente dessa comissão, deputado Jair Bittencourt, relator dessa comissão, deputado Rodrigo Bacelar, e membro efetivo, deputado Dionísio Lins, dou por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária. O objetivo dessa reunião, já devidamente aprovado pelos membros dessa CPI, é a oitiva do Dr. Luigi Eduardo Troisi, é Troisi ou Troisi? Troisi, conselheiro presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa, aqui representando a Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Alonso e doutor Bruno Dubé. Li certo? Li certo. Que ambos são procuradores do Estado do Rio de Janeiro, portanto, sejam bem-vindos. Saudar aqui a presença do conselheiro da Genersa, professor Silvio Santos, também aqui conosco. Saudar aqui a presença do Dr. Jorge Luiz Gomes também, seja bem-vindo. Ele que é membro também da Genersa, arquiteto e urbanista. O professor Silvio está protegendo ele, já falei dele aqui. Está vendo? Apaixonado por você. Deve ser de Nova Iguaçu. Mais precisamente, Cabuçu. Viu, imperador? Viu como é que eu conheço a face de Cabuçu fácil? E a oposição diz que é paraquedas. Aí o prefeito está eleito, disparado, como é que são faz? coisas da oposição, não. A oposição tem para tudo. Bom, senhoras e senhores, eu queria primeiro iniciar agradecendo, esclarecendo que a CPI tem a prerrogativa de convidar, e os convidados poderão vir ou não, de fazer um novo convite. Pode ocorrer também, é facultativo vir ou não a essa CPI, e aí, posteriormente, não comparecendo, então a CPI tem o poder de convocação e depois de condução. Então, eu quero aqui salientar que ambos os casos, tanto a Procuradoria-Geral como a Genersa, prontamente aceitaram o convite para estar conosco aqui de forma voluntária, para prestar os esclarecimentos, para que possamos dar andamento a essa CPI. Nós já avançamos bastante nessas 10 reuniões que se passaram, muitas são as informações, mas ainda muitas são as dúvidas para que nosso relator possa prestar o melhor relatório possível com a visão principal de melhorar o serviço de distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, especialmente visando fazer um paralelo entre as tarifas existentes. Existe uma questão muito importante que será tratada nos próximos... Está sendo tratada, na verdade, que é a questão da renovação da outorga da concessão da Natugen, Segue Rio. Eu sou do pensamento do Dr. Luiz também. Vamos tratar de Segue Rio, não é isso? A Genersa, o Estado é dono da Segue Rio, não é isso? Somos apaixonados e românticos, imperador. Lá em Madureira tem apaixonadas também? Aqui, Madureira tem escola de samba Portela, tem escola de samba Império Serrano, escola de samba Tradição, banda de Madureira. Madureira é a cidade da cultura do samba. Então, quem é do samba, né, é um apaixonado pela poesia. Tá certo. Só para descontrair. Eu queria agora, já de imediato, passar a palavra à Genersa, para que a gente possa iniciar. Eu não sei se a Genersa quer fazer uma apresentação ou podemos partir imediatamente para os nossos questionamentos. Primeiro, quero desejar bom dia a todos, agradecer o convite, dizer que estou à disposição
para as perguntas. Não trouxe uma apresentação específica, porque são vários assuntos, e estou aqui preparado para poder tentar atendê-los da melhor maneira possível. Eu queria já iniciar fazendo uma pergunta que os membros da CPI têm questionado muito. E o doutor Luigi, ele assumiu há pouco tempo. Nós tivemos aqui a presença do ex-presidente, já estava às portas de sair da companhia pelo prazo da agência. A primeira pergunta nossa é o seguinte: está em discussão a questão do quinquênio. O senhor já tem ideia de quando termina essa discussão, quando será apresentado ou não? A concessionária, após o quarto relatório da consultoria contratada, que é a Universidade Federal Fluminense, ela pediu uma prorrogação de prazo para apresentar uma segunda proposta. Pelo bem da ampla defesa e do contraditório, a Genersa permitiu. Nesse momento, a revisão está em tramitação em função do estudo do novo mercado de gás, que pode vir a influenciar nas tarifas das concessionárias. O grupo de trabalho, o relatório final da UF já foi disponibilizado, está no site da Genersa. O grupo de trabalho está reunido, fazendo os últimos ajustes. A nossa ideia é chegar até o final do ano com essa revisão tarifária já votada. Deixa eu te pedir um favor, por questão eminentemente técnica, até para quem está nos assistindo pela TV Alerj, e obviamente vai replicando pela internet, porque quando a gente fala dessa revisão do quinquênio, as pessoas que não são técnicos, não são da área, não conhecem muito bem. E a visão dessa casa é que a população tenha conhecimento do que se trata. Só para explicar à população, de forma didática, o que é essa revisão, o que é a revisão quinquenal. Bom, de 5 em 5 anos, pelo contrato de concessão do governo do Estado com as concessionárias SEG Rio, elas apresentam os investimentos projetados para os próximos 5 anos. A receita requerida, ou seja, o que ela imagina que vai ter de receita para os próximos 5 anos e o que ela vai ter de despesa para os próximos 5 anos. E pede uma taxa para reequilibrar esses valores. A partir do momento que se chega a uma conclusão no final, essa tarifa passa a vigorar para os próximos 5 anos. Por isso, a importância de uma revisão quinquenal. E aí os aumentos que vão ocorrer são apenas em função do IGPM a cada final de ano. Resumidamente, isso é uma revisão quinquenal, que é o preço da tarifa de gás para os próximos 5 anos e que são reajustados anualmente por um fator de reajuste. Ou seja, a cada 5 anos, além do custo do gás, do custo do transporte do gás e o tributo, também tem os investimentos que são rateados e chega a um valor, é isso? Não, é importante entender o seguinte: a composição do preço do gás, em média, 66% é o preço da molécula, ou seja, o preço que a Petrobras cobra da concessionária. 22% são tributos. O que a Genersa regula é essa diferença, que, em média, dá 14%. Então, quando a gente paga o gás da nossa casa e tem lá o valor daquela tarifa, ela é dividida dessa maneira. 66% é o preço da molécula, 22% os tributos que incidem e apenas 12% em média, tá? Porque tem são investimentos. Segmento, não são investimentos, são o que nós regulamos, que aí estão incluídos investimentos, despesas, o lucro do investidor, a operação, manutenção, enfim, tudo que incide sobre a operação das concessionárias. Então, o universo de 14%, teoricamente... 12%, teoricamente, é onde está a capacidade de investimento. Sim. A capacidade de investimento. O investimento está incluído nisso, nesses 12%. Esses 12%, daquele valor da tarifa, tem que dar para ela investir, fazer manutenção, pagar as despesas delas todas.
e ainda obter a lucratividade do investidor. Fora do universo de 12%, a outra possibilidade de investimento é na hora da renovação da outorga, é isso? Ou Não, um ajuste contratual? Não, na renovação da outorga, por contrato, ela tem que apresentar um plano de investimentos para 30 anos, que é o tempo que ela está pedindo. Mas, assim, não sei se estou respondendo a pergunta. A pergunta ela consiste numa dúvida que essa CPI tem, e eu vou lhe passar agora, pelo baixo número de investimentos que a companhia fez nos últimos 2 anos, especialmente. Essa é a grande pergunta, é a grande dúvida no nosso relator, que está ali balançando a cabeça. Então, vou tentar explicar. Nas outras revisões quinquenais, a companhia apresentou, nas suas propostas, investimentos além dos que foram feitos. Então, por experiência, o que acontece? Quando o investimento vem na proposta, ele incide sobre a tarifa, ele vai incidir sobre essa margem de 12%. Ele é remunerado. Então, se ele está fora do valor, vamos dizer, de um valor compatível em relação a anos anteriores e tudo, o que ocorre? A gente está aumentando o valor da tarifa porque está remunerando o investimento para só descontar na outra revisão. Tá bom que é descontado através de uma fórmula, tem correção, etc., mas é injusto que se coloque um valor mais alto. Então, baseado nisso, como a proposta para o ano 2018 e 2019, o que nós fizemos? Nós deliberamos que as concessionárias investissem até 50% do valor que elas haviam proposto. Entende? Ou melhor, 50% do valor do primeiro ano do outro quinquênio, corrigido, obviamente. Quando ela apresenta a segunda proposta dela, aquela que eu me referi há pouco, ela faz uma redução do valor dos investimentos. E quando ela faz uma redução do valor dos investimentos, a proposta dela fica muito perto daquilo que a gente tinha deliberado. E ela já cumpriu os investimentos de 2018 num valor, se não me falha a memória, de 144 milhões, que ficou a menor ainda do que a segunda proposta dela, que, se não me falha a memória, é de 152 milhões. Então, nós tivemos muita cautela em fazer essa deliberação para não deixar que, já nessa revisão, esse valor fosse superior à capacidade real que ela tem de investir. Agora, a pergunta, objetivamente, ela não foi... eu não me senti satisfeito, porque a pergunta é o seguinte: o baixo nível de investimento nos 2 últimos anos, não vamos contar 2019, mas especialmente 17 e 18, foi programado pela Genersa, a Genersa teve conhecimento ou houve um descumprimento por parte da Anatel? Não, o valor do último ano de 2018 foi projetado pela Genersa. Vou colocar em números, posso? Pode. Valor projetado que eles projetaram nessa revisão que está em curso: 275.822 milhões na concessionária SEG e 64.551.000 na concessionária SEG Rio. Isso foi o que eles projetaram. Aí, ao longo do processo, eles pediram para refazer a proposta. Quando eles refizeram a proposta, eles projetaram 152 milhões, então a projeção é deles. Eles saíram de 275.822 da primeira proposta para 152.950. O que a Genersa havia deliberado? Que, em vez dos 275 milhões propostos na primeira, ela ainda nem conhecia a segunda, fosse 137 milhões, que é 50%, ou seja, a capacidade que ela vinha demonstrando de investir. Por que isso? Por causa da modicidade tarifária. Quanto maior o investimento, mais caro fica a tarifa, porque você remunera sobre o valor do investimento também. Então, nós tivemos a cautela de dizer: espera aí, vocês não estão cumprindo, então vamos diminuir esse valor do investimento para que não influa na tarifa de uma maneira exagerada, erradamente. E aí, dos 152 milhões que eles proporam, e nós aprovamos 137, eles realizaram 144. Então, olha só como é que os números ficaram perto. Então, a nossa cautela, eu acho que foi muito positiva. Manteve a modicidade tarifária para o consumidor.
não deixando com que a tarifa elevasse. Então, na visão da Genesa, na visão não, a Genesa, na verdade, então, defende a tese de que foi atendido o que foi tratado, o que foi contratado na revisão. Sim. Satisfeito com a palavra, deputado Jair Bittencourt? Uma pergunta? Com a palavra, relator, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, quero aqui, antes de mais nada, dar um bom dia a todos os servidores, convidados, todas as autoridades presentes, em especial ao senhor presidente da Genesa, senhor doutor Luigi Troisi, os doutores André Alonso, esse grande amigo que eu respeito, tive a oportunidade de aprender muito, meio que indiretamente no escritório, doutor Bruno Dubê. No tocante às perguntas ao doutor Luigi, tendo em vista que Vossa Excelência já abordou muito bem a questão dos investimentos, que era o questionário da minha primeira e segunda pergunta, eu vou focar apenas naquela indagação que eu tenho feito aqui desde a primeira reunião ordinária nossa e que, pelo que o Henry ainda nos passou, não foi devidamente respondido pelo secretário de Desenvolvimento, então vou repetir a pergunta ao presidente Luigi. Presidente, foi recebido por essa comissão os ofícios 437/2014 e o 1709/2014 da Casa Civil, com cópia do terceiro termo aditivo de concessão. Neles, há a obrigação de pagar ao Estado nos valores de 152.490.000 e 239.610.000 em 3 parcelas, sendo a primeira para 30 dias, demais para 12 e 24 meses. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se o senhor sabe me informar se já houve a quitação desses respectivos valores. Bom dia, deputado. Obrigado pela pergunta. Esses valores foram quitados, mas foram quitados... O papel da Genersa nesse terceiro termo aditivo, ela não participou da confecção do terceiro termo aditivo e nem dos valores que foram pactuados. No entanto, o papel da Genersa era de fiscalizar o cumprimento do terceiro termo aditivo, não só do que estava pactuado nas obras a serem realizadas, como nos valores nos pagamentos. A Genersa fiscalizou, as parcelas foram pagas, porém não foram pagas com correção monetária. Então, há um processo que já foi liquidado dentro da Genersa, que está cobrando a correção monetária, que, no entendimento das concessionárias, por não estarem, pela correção não estar expressa no contrato, ela não deveria ser cobrada. Pelo entendimento da Genersa, não havia a necessidade de se expressar contratualmente a correção. Ela já faz parte, ela é inerente ao contrato, quando esse contrato é parcelado. Então, as parcelas estão liquidadas, porém, a correção monetária é em cobrança. Agradeço a posição de Vossa Excelência, mas causa estranheza porque o Bismarck, o antecessor do doutor Luigi, informou que não havia pago. Que não havia pago? Aqui nessa comissão. Não, ela não pagou a correção. Talvez tenha tido algum mal-entendido em função da correção monetária. Talvez ele tenha interpretado que não está liquidado porque falta a correção monetária. Ou seja, as parcelas avançadas, vamos supor, no valor de 50, ela pagou 50, quando no nosso entendimento ela deveria ter pago, corrigido esse valor. Talvez tenha sido esse mal-entendido, deputado. Eu quero requerer a Vossa Senhoria, então, que nos remeta, por favor, um ofício da presidência da Genersa com a relação desses pagamentos, se possível, com as datas que foram feitas. E se foram feitas com a correção ou não com a correção. Não, sim, perfeito. Só dizendo o seguinte, foi aberto um processo dentro da agência, esse processo já foi concluído, o auto já foi remetido ao governo do Estado, porque a Genersa não pode cobrar uma coisa que não é dela, não foi ela quem fez o contrato, entende? Quando for um auto de infração num processo regulatório nosso, a gente começa a cobrança e a cobrança vai para a Procuradoria fazer. Sim, se ela não efetua, se efetua, para por ali. Depois Exatamente. vai para a Fazenda e, posteriormente, PGE. Exatamente. Mas, nesse caso específico, por ser um terceiro termo aditivo, a cobrança foi encaminhada à Casa Civil. Então, eu tenho os ofícios, tenho tudo, vou encaminhar ao senhor
todo o procedimento e cópia do processo regulatório de fiscalização que entendeu que a correção monetária era necessária de ser paga. Satisfeito, relator? Perfeito. Outra pergunta? Mais Do pergunta? senhor Luiz? Não. Não. Deputado Imperador de Madureira. Quero cumprimentar o nobre querido presidente Max, deputado Max, futuro prefeito de Nova Iguaçu, cumprimentar o meu querido relator, deputado Bacelar, o meu querido vice-presidente Jair Bittencourt, cumprimentar o nosso procurador-geral do Estado, doutor Bruno, e cumprimentamos ele, cumprimento o acompanhante, cumprimentar o presidente, doutor Luiz, o amigo Silvio Santos, cumprimentar todos vocês que aqui estão, a nossa defensora que está nos honrando aqui. Eu devo dizer o seguinte, eu queria fazer apenas uma indagação ao nobre presidente. Em algum período atrás, nós ouvimos o ex-conselheiro presidente, doutor Bruno. Ouvimos depois a nobre presidente, doutora Cátia. E esta CPI avaliou a resposta nos dada por conta da falta de investimento. Ouvi o senhor falar ainda há pouco, atentamente, e gostaria apenas de lhe fazer uma indagação. A agência reguladora proibiu a SEG e a SEG Rio de praticar qualquer tipo de avanço, ou seja, qualquer tipo de investimento? Bom, no meu entendimento, não. Conforme eu expliquei, houve uma primeira proposta que nós entendemos que estava muito elevada, e aí eles pediram para fazer uma segunda proposta, e quando fizeram dentro da razoabilidade. Então, veja bem, a segunda proposta deles, eles apresentam, falando só em SEG, 155 milhões de investimento por ano, e fizeram 144. Então, agora nós estamos dentro de uma razoabilidade. Então, o que eles haviam pedido inicialmente era um valor acima da possibilidade que eles tinham de investir. Então, não houve da Genersa nenhuma proibição. O que houve foi apenas que, entendendo que a modicidade tarifária, que é influenciada pelo valor dos investimentos, ela não poderia ser afetada num valor que está fora de uma realidade possível. Foi isso que ocorreu. Muito bem. Presidente, senhores membros do Conselho, da nossa CPI, eu fico assim um pouco pasmo, que, na verdade, não é, a empresa concessionária nos diz que paralisou por conta da agência reguladora, que era até conduzida por um outro gestor. O doutor Luiz chegou agora e tem administrado a agência reguladora com muita transparência, como também o antecessor. Mas a minha indagação é por conta de que a SEG e a SEG Rio travou o investimento e alegou aqui por conta de que a agência reguladora engessou ela. Pois bem, eu aqui pedi ao senhor presidente, e permita-me que, por conta disto, eu fiz aqui um apelo ao presidente e aos nossos companheiros para que libere alguns procedimentos que, no primeiro momento, eu fui o autor de ajustar o momento depois da CPI com relação às práticas da SEG na questão dos operadores de combustíveis. E hoje eu entrei aqui com pedido ao presidente por conta de que alguns revendedores têm me procurado e pedindo que levasse o tema e trouxesse o tema, melhor dizendo, a nossa CPI, no sentido de que estão travados, ou seja, o sujeito faz um investimento e não tem como cadastrá-lo para verificar a possibilidade de ter o GNV. Eu falo exclusivamente do GNV, não é? Então, eu pedi e entreguei ao nobre presidente, deputado Max, sugerindo que faça, sim, um novo recadastramento, mas daqueles postos que estão sendo preparados nesse momento, e que volte a ser regulado pelos modos operantes anterior,
Ou seja, contrato social e não pedir certidão atualizada para o sujeito gastar dinheiro, CNPJ, contrato de locação, mapa de localização do imóvel do posto. Com esse documento, peço eu aqui que os companheiros aprovem, para que corrija, porque não pode a SEG dizer que não faz investimento por conta da agência reguladora. E agora, não aceita o cadastramento daquele que investiu nas áreas, não é? Por conta da CPI, que pediu para assustar. O que nós pedimos foi para que respeitasse a lista e depois, efetivamente, avaliasse. Então, eu sugeri aqui a nossa CPI para que esse procedimento, Vossa Excelência, notificasse a SEG Rio, para que esse procedimento não ficasse impedido, não. Porque não é possível que o cara faça um investimento e aí não pode cadastrar lá. Se ele vai ter o GNV, é outro problema, porque aí a questão é técnica, não é? Mas ele tem o direito, e aí peço que a agência reguladora entre nisso também, vou mandar uma cópia, para que a concessionária faça assim, abra o cadastramento de quem quer investir no nosso Estado, não é? Não podemos ficar vivendo de passado, porque quem vive de passado é museu. E, a partir daí, depois eles façam o levantamento. Agora, eu mais uma vez digo, o presidente e o nobre procurador, doutor Bruno, falei isso ao secretário quando aqui esteve. Eu acho que está precisando um ajuste de conduta para que a gente possa pegar essa permissionária e, em conjunto, se ajuste efetivamente o que eles querem. Agora, é preciso saber, como o presidente sempre diz, não é, que o procedimento tem dono, que é o Estado. O procedimento tem agência reguladora, que é a Genesa. O procedimento precisa ser feito de modo a população ter ganho, aqueles que têm o investimento feito ter o seu direito e a operadora dizer se pode ou não pode. Quem não tem musculatura para aguentar uma privatização não pode participar dela. Quando o Estado privatizou, foi porque precisava atender a demanda. Quando se privatiza alguma coisa, é para que você pegue o investidor, coloque lá suas finanças, é natural que nenhum investidor vai praticar bondade. Quem tem que praticar bondade é o Estado, é o poder público, não é? O investidor é ganha-ganha, ele bota lá e quer ganhar. Tudo bem, mas tem alguns procedimentos que têm que ser efetivamente ajustado para que a população ganhe, para que os municípios ganhem, para que o Rio de Janeiro possa avançar, para que a gente possa também ter uma maneira especial de atender a população, porque senão, vejamos, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem o maior número de automóvel com isenção para GNV. Quando a gente trava o investimento de colocar o atendimento em determinadas áreas, o Estado está investindo e está jogando fora dinheiro, porque, ouviu, não dá a empresa que ganhou a licitação não está efetivamente provando que tem musculatura, conforme relatou ali o presidente. Muito obrigado, presidente. Eu queria aproveitar, então, para uma dinâmica maior da oitiva, já submeter aos nobres deputados a solicitação do deputado Dionísio Lins e também, deputado, para a gente fazer justiça. A Natorg protocolou um ofício, e aí é só nós chegarmos à conclusão que se atende a sua solicitação, porque se não atender, nós vamos dar um encaminhamento. A Natorg protocolou na sexta-feira um pedido, um cumprimento cordialmente, vemos pela presente correspondência, considerando os esclarecimentos prestados pela concessionária por meio da correspondência, acerca do novo modelo proposto pelas mesmas para a expansão do mercado de GNV, em resposta ao ofício 13/2019, solicitou a suspensão do novo modelo de cadastro de GNV. Foi solicitado por essa CPI, aliás, por encaminhamento de Vossa Excelência.
vimos em deferência a esta comissão ratificar o já informado, no sentido que foi acolhida a sugestão da suspensão da implantação do novo modelo de cadastro até que os esclarecimentos fossem prestados à CPI. Desta forma, considerando que os esclarecimentos foram apresentados na correspondência acima referenciada, caso não haja nenhuma ressalva por parte desta comissão, segue Rio, estarão retomando o novo modelo de expansão de GNV, ratificando que serão solicitados no momento do cadastro, conforme sugestão desta comissão, nas reuniões publicadas realizadas, somente aqueles documentos que não gerem custos excessivos aos solicitantes cadastrados. Os demais documentos propostos no modelo somente sendo solicitados no momento da contratação. Então, eu acho que há aqui, sendo cabível formar, e está encerrando. Então, na verdade, esse eu queria, ofício... presidente, que o senhor consignasse a minha solicitação para que não haja dúvida, não é? Para a gestão da SEG Rio, da SEG do Estado, não é? Da concessionária, em dúvida. Ou seja, o documento que a gente faz e cita é o que sempre a SEG pediu em outros tempos. No momento que vai realizar o assunto contratual, tudo bem que se peça as certidões devidas, mas aí não especifica, e eu estou especificando aqui, pediria a Vossa Excelência que submetesse a aprovação para que eles abrissem o cadastramento, respeitando essa solicitação que aqui faço constar, porque sempre foi assim, desde o tempo da SEG estadual, desde o tempo da administração do doutor Bruno, desde o tempo das outras gestões da agência reguladora. Me parece que nós vamos chegar a um consenso. De qualquer forma, para efeito das gravações para a CPI, eu quero deixar aqui a solicitação do deputado Dionísio Lins, cadastro e recadastramento para análise de fornecimento de GNV, contrato social, né? Proibir que exija certidão atualizada, a SEG deve confirmar a veracidade no site da SERJ, CNPJ sim, contrato de locação ou escritura pública acima, mapa de localização do imóvel do referido posto. Essas são as exigências. Exatamente isso, porque você tem, Vossa Excelência sabe que vários cadastramentos existiram naquela época. Hoje, quando for o mapa aparecer, ali já tem prédio, já não tem mais, sabe, nada pertinente a posto de gasolina. Então, eu queria sugerir que aprovasse isso para que fosse uma coisa mais transparente. Só para a leitura completa do documento, com estes documentos, a SEG consegue verificar a existência da empresa revendedora de combustível e a existência e posse do imóvel que será cadastrado. É necessário permitir que a SEG faça a inclusão de novos solicitantes, bem como o recadastramento da antiga lista de pedidos, pois esta lista possui diversos pretendentes que não têm mais interesse em imóveis onde foram desenvolvidas outras finalidades e não estão mais disponíveis para a atividade de venda de GNV. Muitos desses imóveis eram terrenos que hoje têm construção diversa. No caso do recadastramento, todos terão a oportunidade de refazer seu cadastramento, inclusive com dados atualizados do deputado Dionísio Lins. Na verdade, relator, o que o deputado Dionísio Lins está colocando, para que nós possamos encaminhar, e não há outra proposta, é que o recadastramento ou cadastramento e cadastramento sejam possíveis, abertos, democráticos, como tem que ser, todos tenham oportunidade para fazê-lo, nas condições existentes anteriores, que eram justamente o contrato social, né, da empresa, CNPJ, contrato de locação ou escritura pública, mapa de localização do referido posto. Isso faz aquele cadastro, e aí, posterior, depois de todo levantamento da companhia, ela vai identificar se tecnicamente é possível, se não é possível, e aí sim a empresa apresenta a documentação, inclusive as certidões, que foi um dado levantado pelo deputado Dionísio Lins, que tinham empresas gastando dinheiro com certidões, com uma série de outras coisas, ou seja, desburocratizar o cadastramento de interesse. E depois, no momento da contratação, obviamente, tem todas as garantias. Me parece que é esse o encaminhamento, deputado. Como vota o deputado relator? Vou acompanhar a proposta do deputado. Portanto, acompanho também a proposta de Vossa Excelência, aprovado por unanimidade dos presentes. Favorável então, também, a SEG e a SEG Rio Naturgy
se ela tinha, e o questionamento dela no ofício, que nós tínhamos suspendido, nós não temos nem competência para suspender. Nós fizemos uma sugestão apenas, porque estava criando um conflito muito grande. Então, a partir de hoje, está destravado. Então, se o problema era a CPI que estava travando os novos cadastros, não é possível, não há necessidade nenhuma de travamento, seria a expressão correta? Então, tá bom. Então, estão atendida aqui a solicitação. Eu acho que também da própria companhia. Ela só faltou ser um pouquinho mais objetiva no ofício, mas me parece que também a visão da companhia, o documento do deputado João Luiz Lins. Ok. Para a Genersa também? Cadê as perguntas? Está aqui. Doutor Luiz, deixa eu lhe fazer aqui, existem umas perguntas sobre a mesa. A Genersa tem acompanhado o investimento de publicidade e propaganda por parte da SEG Rio, e se isso consta nas rubricas, segundo as informações, 10 milhões de reais para publicidade, altera ou não altera a tarifa? O senhor está se referindo ao ciclo passado ou ao próximo ciclo? O próximo vocês estão em discussão, vocês Pois não podem, os dados, inclusive, nem Tem- podem ser disponibilizados, não é isso? É, Essa discussão que os senhores estão fazendo nesse momento, a próxima revisão, nem podem ser, nem pode ser disponibilizado. nem pode ser disponibilizados. Se puder, seria É ótimo. verdade. Tudo que nós queríamos. Mas nós vamos Mas, aguardar, infelizmente, nós vamos aguardar com ansiedade. Né? A conclusão. É o que eu estou dizendo em relação à revisão anterior. Existe lá, segundo as informações técnicas nossas, 10 milhões previstos. É caro, é barato? Qual é a sua opinião e se isso impacta na tarifa? Então, deputado, apesar de ser relativo à anterior, ele fica em estudo nessa agora. Então, se isso me permite, eu não poderia responder, porque se ele usou menos ou usou mais, a compensação vai ser nessa agora. Não, a pergunta não foi essa, qual é a sua opinião? 10 milhões é muito? Na isso sua é opinião, uma- isso impacta na tarifa? Não, sim. Na revisão anterior, o senhor participou? Sim. Participou. E Toda despesa impacta na tarifa. Agora, se foi aprovado 10 milhões, foi por quê? Porque passou por uma consultoria, na época a consultoria contratada foi a Deloitte, que entendeu que 10 milhões era um valor razoável para ela utilizar como propaganda e publicidade. Posteriormente, a agência tem um grupo de trabalho com seus técnicos. Esse grupo de trabalho analisa esse relatório da consultoria e, se aprovado, vai para o conselheiro instruído o processo, considerando que esse valor foi um valor razoável. A partir disso, quando temos uma próxima revisão tarifária, é que vai se ver se eles gastaram realmente esse valor, ou se gastaram mais, ou se gastaram menos. Gastando menos, será abatida na tarifa da próxima. Se gastaram mais, provando que houve a necessidade, será acrescido. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. O senhor não deu sua opinião, eu vou respeitar, porque opinião é opinião. Mas eu queria te fazer uma sugestão para observar, então, na próxima revisão. Sim, não é que eu não dei minha opinião, é porque é uma opinião técnica. Então, sendo uma opinião técnica, o conselheiro, no processo, ele segue a tecnicidade dos grupos que analisaram. Então, assim, uma opinião particular fica difícil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora sobre a sua gestão. Já foi levantada a questão do gás velho, lá da sede, lá... Então, isso também está em estudo na 4ª revisão. Também. Também. Então, também lhe peço a gentileza, se possível, permitir que eu não responda. Por sobre que esse essa assunto. pergunta aí, as pessoas estão nos assistindo, os procuradores e deputados dessa casa, por que eu faço essa pergunta? Porque já existe um questionamento antigo. Por que aquela sede, aliás, muito bonita, por sinal, se for recuperada, vai ficar uma questão lindíssima, até para visitação e tudo. Por que nas contas da SEG Rio, existe uma despesa altíssima de aluguel? Você tem uma sede daquela que podia ser recuperada, podia fazer ali nós temos uma sede linda e sem custo nenhum. Acho que essa conta eu não tenho que fazer, mas será que o investimento não vale a pena para fugir do aluguel? Então, tem essas questões todas. Então, e outra coisa que precisa ser visto aí pela Genersa, e, obviamente, essa competência
talvez não seja da Genersa, mas deputado Dionísio Lins, nós precisamos, e eu gostaria, relator, que Vossa Excelência fizesse constar, por sugestão minha, no relatório de Vossa Excelência, isso. Existe uma discussão muito grande em relação aos pagamentos de IPTU daquele imóvel. Essa é uma situação extremamente grave, que precisa ser vista, porque é um imóvel, a cobrança é municipal, e não é porque é poder público que está descartado sofrer um leilão daqui a pouco. E eu não sei se o senhor tem conhecimento dos valores, o conhecimento que nós temos é de que está na ordem de 10 milhões de reais aproximadamente, por aí. Deputado, eu havia enviado um ofício para Vossa Excelência, para a CPI, informando, nós, ao longo dos anos, temos multado constantemente a SEG pela não apresentação dessa certidão municipal. Ela tem por obrigação apresentar todas as certidões a cada ano. E ela, sempre em discussão com a prefeitura, não apresentava nunca essa certidão municipal. E a gente, em cada processo desse, ela foi regiamente multada. Ocorre que, na quinta-feira, à tarde, eles apresentaram um ofício que foi encaminhado a Vossa Excelência na sexta-feira, mostrando a composição com a prefeitura e já uma certidão negativa com efeito positivo. Esse documento. Ou seja, existe um parcelamento, provavelmente. Eu não tive acesso aos documentos. Esse documento foi encaminhado sexta-feira, professor. Ok, ótimo. Então, estamos avançando. Deixa eu... Existem algumas perguntas que foram encaminhadas a essa CPI pela OAB. Em relação à vistoria obrigatória da Lei 6890, a lei obriga a ampla divulgação da obrigatoriedade das vistorias. Mas o número de vistorias realizadas até agora é muito baixo, o que coloca em risco a segurança da população. A Genersa pode obrigar a Anatos a realizar uma ampla divulgação em TV, rádio e etc. Qual é a medida que a Genersa vai tomar em relação a essa divulgação? Estamos falando agora de gás residencial, industrial, vistoria para esse tipo de gás. Em relação aos clientes de baixa renda, a vistoria e adequação à norma deverá ser realizada pela concessionária sem custos ao usuário. A Anatos incluiu no seu plano de revisão tarifária os custos dessa revisão e adequação ao cliente beneficiário da tarifa social? Então, são duas perguntas. A primeira pergunta é um processo regulatório que está em andamento, cujo até o relator é o deputado, o conselheiro Silvio Santos. A segunda parte da primeira pergunta é se a Genersa pode, durante um processo regulatório, ela pode exigir, se ela entender que a divulgação está menor do que o necessário, que as concessionárias aumentem essa divulgação. Esse baixo performance, né, de vistorias também se dá pelo prazo em que as vistorias podem ser realizadas, que é de 5 anos até 5 anos após a última deliberação da Genersa, que foi baseada num TAC feito com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Então, vai até 2023, ou seja, a população pode fazer essa vistoria por lei aqui da LERJ, né, lei da vistoria da LERJ, até 2023. Então, existe uma certa dificuldade que, se o consumidor tem esse prazo, no momento de crise que nós estamos vivendo, se ele tem esse prazo até 2023, de ele alongar um pouco o prazo para fazer a vistoria. Me parece razoável, então, que os deputados abram uma discussão nessa casa, porque trata-se de segurança, né? Eu acho que a questão pecuniária ela é fundamental. Mas o TAC, deputado, foi realizado em função, utilizando o que a lei determinava. Ok, em relação ao de baixa renda, hein? Então, ela não previu o valor. E aí, na nossa deliberação, nós
dizemos exatamente isso, que ela que se responsabilizará. Além dela não prever esse valor, ela não prevê um valor para adequação, porque não adianta, tem que adequar também. Porque você vai chegar numa baixa renda, vai encontrar dificuldades, né? Porta fechada, basculantes fechados, enfim. Então, nós precisamos prever também um valor para adequação. Tivemos uma reunião essa semana com a Defensoria e o MP, exatamente para que nós façamos um novo TAC. Foi enviado, tivemos uma reunião com a SEG Rio também, para que ela faça estudos nos valores possíveis de serem gastos com a Minha Casa Minha Vida, e que seja isso definido num TAC com a participação da Genersa, das concessionárias, do Ministério Público e da Defensoria, para que todos estejam envolvidos nesses valores que depois serão fiscalizados pela Genersa. Existe, por acaso, ainda tratando das vistorias, existe algum processo na Genersa que apura suspeição de formação de cartel de empresas cadastradas pela SEG para inspeção de segurança nas instalações de gás residenciais? Existe? Sim. Está em tramitação. Está em tramitação. Tá. Está em que fase? Se não me falha a memória, já inicialmente nós já votamos e entrou em recurso. Então, o recurso deve ser votado agora. Aí, se me permite, eu não posso antecipar o voto. Ok. Queria requerer a Vossa Excelência, assim que tivesse... Sim, acredito que seja nessa sessão. Eu vou estar estabelecendo a pauta. E nos enviar. Com certeza. Ok? Por favor, você coloca a nota, por favor, para mim. A concessionária alega não haver feito investimento do plano de expansão e melhoria da rede por causa da limitação de recursos impostos pela Genersa devido à não aprovação da revisão. Isso já tratamos anteriormente, já está respondido. Porém, existe uma previsão contratual que diz que, apesar desta limitação dos investimentos, há a possibilidade da concessionária pedir alteração dos limites de investimento, ampliando o montante investido. Também já tratamos desse tema no início. A concessionária, em algum momento, requereu à Genersa a ampliação dos limites de investimento. Requereu? Desculpe, desconheço. A concessionária, a Natos, SEG Rio, em algum momento requereu à Genersa? Não, eu desconheço. A Genersa, ampliação dos limites de investimento baseado na previsão legal? Pode ser que ela o tenha feito após aquela deliberação, mas logo em seguida ela faz uma proposta em que ela se adequa aos valores a menor, muito parecidos com aquela deliberação. Me perdoe, mas sem o processo aqui eu fico sem poder responder com absoluta certeza, mas eu gostaria de voltar àquele tema de que a deliberação da Genersa, que diminui em 50% o valor dos investimentos dela, praticamente os valores se equiparam ao que ela realizou e praticamente se equiparam ao que ela pediu na segunda proposta. Ok. A Deloitte, que é uma empresa de consultoria, não é isso? Ela sugeriu retirar o adicional de 0,25%, que representa risco regulatório, que a SEG adiciona na tarifa, pois, segundo a nota técnica 95 de 2011 da ANEEL, neste modelo de negócio, tal adicional não se configura pertinente. Existe essa pesquisa? Não existe? Não, isso foi na revisão passada, né? Na revisão passada, a concessionária tem o direito de pedir o que ela entende que tem que influenciar na tarifa. Ela pediu esse risco e a Deloitte, quando fez o relatório dela, entendeu que não tinha esse risco e foi eliminado. O grupo de trabalho entendeu também, a relatoria retirou esse percentual, esse índice de risco regulatório da fórmula dela. Então, não foi para a modicidade tarifária. Muito pelo contrário, ele foi retirado. A mesma consultoria sugeriu uma redução da tarifa em 7,9%. Existe essa sugestão? Não, estamos falando da Deloitte, é tudo da revisão que ocorreu. A revisão que ocorreu pela primeira vez, as tarifas de gás diminuíram.
não é? Quer dizer, as tarifas estavam sendo aplicadas naquele momento, ao final da revisão, elas tiveram uma diminuição. Mais alguma pergunta? Não. Operador. Doutor Luigi. Mais alguma, não? Não, nesse momento, absolutamente, eu acho que está esclarecido, né? E as pendências que havia, o nosso presidente já esclareceu na sua narrativa. O que nós vamos aguardar agora é a nova revisão. É nela que fará constar uma série de questionamentos que essa casa, obviamente, tem ainda. É importante falar que a transparência da Genersa, ao final de cada relatório, esses relatórios são publicados, e antes do voto que será proferido sobre a revisão tarifária, o relatório sobre a revisão ele é colocado no nosso site com 5 dias de antecedência. Então, ali já se tem os relatórios todos da consultoria, grupo de trabalho, etc., que vão nortear o voto do conselheiro. Não quer dizer que aqueles relatórios sejam o voto, eles norteiam o voto. Ok. Vou pedir para o senhor aguardar, porque terão questionamentos, serão feitos à PGE que tenha, obviamente, o envolvimento da Genersa. Vamos partir aqui logo para a PGE, para a gente dar velocidade. Eu não sei quem responde primeiro. O primeiro questionamento que veio para essa CPI, aí nós temos outras perguntas dos nobres deputados, em relação às autuações que a SEG Rio, a Naturgy, tem sofrido. O senhor tem um número de processos, quantos são, em que monta essa pergunta? Então, eu vou passar aqui para o deputado relator, o deputado Rodrigo Bacelar, que vai esmiuçar essa questão com mais propriedade. Senhor presidente, na verdade, eu tenho uma única pergunta aos eminentes doutores, doutor Bruno e doutor André, com base até num ofício aqui da Procuradoria. Então, tendo em vista a resposta caminhada através do ofício 222/2019, que relaciona os processos que tramitam na Procuradoria de Serviços Públicos, tributária e dívida ativa envolvendo a sociedade Naturgy e o Estado do Rio de Janeiro, que relaciona, por exemplo, a existência de 155 certidões de dívida ativa, que totalizam uma monta de R$ 37.074.825,88. Então, tendo em vista essa análise de ofício encaminhado, numa análise superficial, seria possível afirmar que tais pendências representariam um motivo para uma eventual inabilitação da concessionária para fins de renovação da concessão ou participação em uma nova licitação? Esse é o único questionamento que eu tenho aos senhores. Bom dia, boa tarde, agradeço a todos pelo convite. Senhor presidente, senhor relator, sendo objetivo e respondendo à sua pergunta, os débitos inscritos em dívida ativa da SEG, Naturgy e todas as empresas que compõem o grupo, hoje estão todos suspensos ou por garantia, porque ela deposita, ou por carta-fiança, ou por decisão judicial. Então, na medida que os débitos estão suspensos, a exigibilidade suspensa, ela está discutindo isso judicialmente, isso não pode inabilitar a empresa para participar de licitação ou para alguma outra punição não, mas alguma outra inabilitação para outro fim. A certidão, ela tem certidão positiva com efeito negativa, então pode-se dizer que ela está com regularidade fiscal. Mas os números, de fato, são esses. Ela tem 37 milhões de débitos inscritos em dívida ativa, das diversas naturezas. Perfeito. Por isso é importante ouvir os senhores, porque pode, à vontade, doutor Bruno. Boa tarde a todos. Só fazendo uma complementação a respeito dos processos da minha área. Eu estou ajudando a chefiar a Procuradoria de Serviços Públicos e lá nós temos exatamente 336 processos envolvendo a Naturgy, dos quais 10% deles questionam os atos regulatórios ou deliberações da Genersa, e algumas ações ajuizadas pela própria companhia
cobrando dívidas do Estado e pedindo a suspensão do serviço de fornecimento de gás em escolas, presídios, hospitais e outros prédios públicos. Do restante, são cerca de 300 ações que visam anular as multas aplicadas, ora pela Genersa, em menor número, cerca de 20% desse total, e a grande maioria visa anular multas aplicadas pelo PROCON, por violações da companhia às regras protetivas aos direitos dos consumidores. Então, o panorama judicial dessas ações é mais ou menos esse. Eu não consegui preparar um relatório com exatidão de dados para entregar a essa comissão, mas me comprometo a fazê-lo nos próximos 15 dias, 20 dias, porque eu quero esmiuçar melhor os dados para facilitar a compreensão da comissão e do relator. Então, gostaria de pedir só esse prazo para encaminhar esse relatório acerca das ações judiciais que discutem e que estão afetas à minha área. Agradeço. Satisfeito? Perfeito. Muito. Deputado Júnior Lins. Presidente, eu queria sugerir à nossa CPI, sugerir ao nobre e querido Procurador-Geral do Estado. Nós temos ciência... Só um detalhe, eminente deputado. Eu sou procurador assistente da Procuradoria de Serviços Públicos. Vamos lá. Procurador-Geral do Estado me encaminhou... Então, aqui se faz representar. Exatamente. Então, eu quero Ou então está prevendo o sugerir, futuro, porque lá em Madureira tem essas previsões também. eu gostaria de sugerir, presidente, nós temos, e a Procuradoria naturalmente tem o controle do patrimônio do Estado. Nós temos hoje centenas e milhares de pendências por conta de dívidas. Então, vale hoje eu consignar e sugerir à Procuradoria do Estado para que comece a notificar e fazer valer uma lei que acabou de ser aprovada essa semana pelo prefeito Crivella, que determina 80% de desconto à vista para todos os débitos de IPTU e ISS também. Ora, veja, um padrão de dívida tipo essa da SEG, de 10 milhões, só não paga se não quiser, porque a anistia foi aprovada de modo a gerar arrecadação, a Câmara aprovou, o prefeito está sancionando essa semana, e isso vai fazer com que se destrave muito imóvel que o Estado tem e que o concessionário não pagou, porque vem rolando a dívida. Então, eu acho e sugiro à Procuradoria que, efetivamente, comece a notificar para que as pessoas cumpram com sua responsabilidade e não fique rolando o ganha-ganha, o procedimento de aguardar. Esse é o momento, porque a gente acompanha que vários são os imóveis de um valor altíssimo, que o Estado, às vezes, quer compor numa dívida ou vendê-lo e está impedido por dívida ativa do município. Do poder concedente encaminhou, mas é o dono do imóvel e o Estado que deve. Então, eu entendo que é importante, e a nossa sugestão é essa, presidente, que se aproveite essa lei que dá anistia fiscal para que se possa colocar em ordem todos os imóveis do Estado que estão na mão de terceiros e o Estado está na dívida ativa. É só isso, presidente. Em relação Não, é uma bela sugestão e um belo comunicado. Em relação à SEG, a Natorg, na verdade é difícil para mim não chamar de SEG Rio. Eu acho que eu sou meio romântico, né? Porque a propriedade do Estado é SEG Rio. Desde crianças acostumamos a chamar assim. Mas, pelo que o doutor Luiz nos colocou, já existe um pedido de parcelamento, senão não teria essa certidão. Eu queria, inclusive, requerer esse documento a Vossa Excelência. Está encaminhado já para cá? Já veio? A certidão foi encaminhada sexta-feira. Sexta-feira. Porque hoje é segunda. Mas, veja, pode até haver. Ela deve estar na dívida ativa. A mensagem dá direito a qualquer um que está negociando a se propor a quitar o patrimônio. Era importante que o nobre querido presidente buscar a lei que foi aprovada, Silvio, e imediatamente cobrar da empresa para que quite.
Porque quem deve 10 milhões pode estar na dívida ativa, vai pagar com 80% de desconto e destravar a dívida do Estado, o patrimônio do Estado. Deputado, assim, eu não posso obrigá-la a pagar da forma como ela tem que definir qual é a forma. Eu imagino que, pelo ofício que foi enviado, ela já fez um parcelamento. E se ela não quis utilizar as condições de 80% à vista, se a política... Nós vamos fazer uma inversão, solicitar ao presidente isso, que notifique a SEG e SEG Rio, que com a aprovação dessa anistia, como proceder? O que eles farão? Vai deixar o imóvel ainda pendente, brigando numa coisa que não tem necessidade? Então, era bom até a nível de ver que a CPI não é pelo mal que pode causar. A CPI quer ajustar, quer fazer o ajuste de conduta e procurar atender a população, o consumidor, a expansão, os municípios, procurar ajustar os constrangimentos que existem. Assim, o presidente tem o feito, com muita democracia. Ok, vamos oficiar a empresa. Somente para deixar claro que a dívida é da concessionária SEG, tá? A SEG Rio está em dia com os seus tributos. Aquele imóvel está na SEG. Aquele imóvel é da SEG, tá? É uma dívida específica da concessionária SEG. Tá? Eu queria deliberar com Vossas Excelências. Nós encaminhamos um ofício ao secretário de Estado, Lucas Tristão, as respostas não chegaram. Nós vamos reenviar essa solicitação para que ele possa, aquele ofício cobrando as informações em relação aos pagamentos. Com a solicitação do deputado Rodrigo Bacelar, por favor, quero solicitar à secretaria que possa reenviar o pedido e também enviar o pedido solicitado pelo deputado Jean Luiz Lins quanto à informação dos tributos da SEG e recomendar a questão da parcela, aproveitar o desconto existente. E anexa, por favor, o encaminhamento da Genesa em relação à certidão deles também. Eu queria perguntar à Procuradoria se tem conhecimento, ou se participaram, ou se tem conhecimento da participação, se participaram do momento que foi colocada no regime de recuperação fiscal, a possível antecipação da outorga da SEG Rio. Se participaram, se tem conhecimento na época. Eu acredito que a PGE tenha participado, mas a gente não tem conhecimento do conteúdo dessas tratativas. Não tem conhecimento? Não. Ok. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luíde sobre esse tema. Se o Estado já provocou a Genesa para a contratação da empresa de consultoria para chegar à conclusão de quanto vale a companhia se fosse renovar hoje essa outorga? Não, ainda não. Por que eu estou lhe perguntando em comum acordo aqui com a PGE? É porque existe dentro do regime de recuperação fiscal um valor de 800 milhões para a renovação da outorga e que até hoje não descobrimos de onde veio o valor. Nós não participamos da conclusão desse valor. Assim, a Genesa não participou, então? Não participou. Não tem nenhuma informação? Não. Sempre, o valor surgiu de outro lugar, menos da Genesa. Menos da Genesa. Nem de parceria. Não. Nada. Só para... Sim. Sim, nós fizemos uma... Quando observamos que havia esse compromisso do governo do Estado de prorrogar o contrato com as concessionárias no acordo assinado com o governo federal, nós fizemos uma consulta à PGE, inclusive, sobre a forma jurídica contratual, mas parou nisso. Não houve nenhum envolvimento de valor, não houve nada. A tramitação desse processo ele ocorrerá quando as concessionárias apresentarem
uma proposta ao governo do Estado e o governo do Estado submeter essa proposta à Genersa. Aí sim que a Genersa vai buscar uma consultoria baseada naquela proposta, porque o escopo da contratação da consultoria vai estar muito ligado à proposta que ela fez, porque é uma proposta complexa, que envolve investimentos para 30 anos, enfim, não é uma proposta simples. Mas os bens reversíveis, toda a análise disso, é um estudo muito detalhado. E aí a gente precisa ver quantas horas vão ser necessárias, que tipo de técnico com doutorado, com mestrado, enfim, tudo isso faz parte do escopo da contratação da consultoria. Mas o Estado não solicitou à Genersa que fizesse essa contratação. O Estado não solicitou porque não chegou a ele uma proposta, imagino eu. Até porque, contratualmente, as concessionárias elas têm, por contrato, elas podem apresentar proposta até 36 meses antes do seu vencimento. E faltam 7 anos ainda. Então, assim, Não, faltam 7 anos se não houvesse a questão do regime de recuperação. Não, exatamente. Aí agora, faltam 7 anos. Agora, com o regime de recuperação, que é objetivo na questão da antecipação, não só da antecipação da outorga, mas também para que se faça a licitação das linhas intermunicipais e uma série de transporte coletivo, também é a questão da outorga da SEG Rio. Mas assim, eu infelizmente não tenho como dizer. Não, porque o secretário de Estado esteve aqui e disse que iria contratar uma empresa. Ele foi objetivo aqui, ele não foi nem subjetivo, nem andou devagando sobre o assunto. Nós vamos contratar Mas certamente ele vai nos dar subsídio para essa contratação, mas só posteriormente a proposta da SEG. Sem isso, como é que a gente contrata? Né? A manifestação da SEG que tem interesse, é isso? Sim, que tem interesse e uma proposta real. Ela tem que dizer quanto. Começa por ela. A proposta começa por ela. Qual é a disposição que ela tem para fazer a prorrogação de valor. Isso, aí o governo do Estado manda para a análise da Genersa. É assim que está no contrato. O Instituto do Regime de Recuperação, ele traz um fato novo para essa questão. O Estado, nesse momento, é que tem a necessidade de provocar, na minha opinião, a questão da outorga. A companhia, não estou defendendo a companhia, muito pelo contrário, quem conhece a minha posição em relação a essa companhia sabe que não é esse meu papel, mas quem tem problemas financeiros e orçamentários e econômicos, quem tinha naquele momento, e tem, segundo as informações do próprio secretário de Fazenda aqui na CPI da crise fiscal, do qual eu sou relator, aliás, vou apresentar o relatório hoje à comissão, que a situação do Estado é lastimável, que precisa mudar alguns quesitos no que foi tratado pelo Estado anteriormente, e não terá cumprimento do serviço da dívida. E a necessidade que se cumpra algumas coisas, entre outras questões, a questão da renovação da referida outorga. Portanto, o Estado, me parece, que tem a necessidade de provocar, mas isso não é uma questão da Genersa. Isso que eu ia dizer, não é uma questão da Genersa. A Genersa, assim que provocada, irá agir. O que é uma pena a Genersa não ter sido provocada até agora. Agora, a companhia, efetivamente, ela tem lá 36 meses antes, ela pode se manifestar. Mas acredito que se o secretário falou isso, ele deve estar providenciando provocar... De qualquer forma, a CPI vai lembrar ele. Ele pode ter esquecido também, isso acontece, faz parte. Tem conhecimento de a PGE tem conhecimento de algum processo, obviamente não necessariamente tenha passado pelos senhores, de vitória jurídica de ações contra a SEG Rio, de pagamento? Estamos tratando de pagamento. Algumas das autuações que a PGE teve vitória jurídica, venceu nos tribunais contra... Inúmeras ações. Que bom. Isso é importante. Agora, recentemente, alguma? Então, nessas ações a que eu me referi, de natureza que a SEG ajuiza, ou a Naturge ajuiza, questionando as autuações, seja da Genersa, seja do PROCON, tanto o PROCON quanto a Genersa, ambos representados pela PGE, ganham a maioria esmagadora dessas ações hoje em dia.
Havia, no passado recente, uma discussão jurídica em relação às autuações, dado o elevado número de liminares que as empresas conseguiam, discutindo esse tipo de auto de infração, seguindo a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, tanto o PROCON quanto a Genersa modificaram o padrão de autuação, de modo que, corrigindo o processo administrativo correlato, as discussões jurídicas cessaram e agora o panorama mudou, de modo que essas ações temos ganho a maioria delas. Há, recentemente, uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Estado, representada pela PGE, posso até incluir no meu relatório, se for do interesse da comissão, em que a PGE ajuizou essa ação civil pública contra a SEG naquela crise recente do gás, eu não me lembro exatamente o ano, mas essa ação o Estado conseguiu eliminar e a ação civil pública chegou ao seu término com a fixação de um termo de ajustamento de conduta. Então, foi uma ação muito rápida, eu posso até incluir, se for do interesse, nesse relatório. O relator requer, então. Eu queria fazer uma última pergunta à Genersa e posterior à PGE. No ano passado, foi feito um ajuste com a SEG Rio, de modificação do que foi contratado na última revisão em relação ao investimento. E a SEG pagou uma quantia em torno de 200 milhões, 250 milhões, e realinhou os compromissos dela com o Estado. E a pergunta que eu quero fazer é quais foram os valores. Houve um questionamento aqui se a SEG tinha pago ou não. Chegou-se à conclusão que a SEG efetivamente pagou esses valores. E a pergunta minha é o seguinte: nesse momento, foi dito para a Genersa, ou pelo menos que esse recurso estava carimbado para pagamento de funcionários, era isso? Não é que a Genersa tenha que regular isso, se tinha essa informação ou não? Como eu falei desde o início, a Genersa não participou desse termo aditivo. Um termo aditivo feito pelo governo do Estado junto com as concessionárias. Então, não sei explicar qual a motivação do pagamento da outorga. O que houve é que esse pagamento de outorga foi para quê? Foi porque ela tinha contratualmente, nos investimentos dela, colocado os valores para levar gás para os municípios de Maricá e Mangaratiba, que estão na área de concessão da SEG, e para os municípios de Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Saquarema e Teresópolis, que estão na área de concessão da SEG Rio. E aí ela paga uma outorga para, em vez de levar isso por dutos, levar por GNC. Por quê? Porque, contratualmente, a concessão dela é para gás canalizado. Então, por essa razão, ela paga essa outorga. É isso que eu tenho como explicação para Vossa Excelência. Os valores, o preço da época da assinatura do contrato foi, no caso da SEG, 159.490.000, como o nobre relator já nos informou, e, no caso da SEG Rio, 239.610.000. Eu queria perguntar à PGE se a PGE tem conhecimento, esses valores foram efetivamente pagos, porque já chegaram os comprovantes a essa CPI, se a PGE tem conhecimento do condicionamento, e também não é obrigatoriedade de ter, mas se tem conhecimento que esses recursos foram carimbados para algum tipo de investimento, segundo aqui os ex-secretários da gestão anterior, para pagamento de salário. Não tenho essa informação, deputado. Como eu falei, eu acredito que a PGE tenha participado, não sei se participou e não conheço o conteúdo dessa informação. Ok. Eu gostaria perguntar ao deputado relator, satisfeito, deputado, com os nossos convidados? Sim, satisfeitíssimo. Querido deputado Dionísio Lins. Satisfeito também, presidente, tudo ok. Eu queria convidar os senhores deputados para a próxima segunda-feira fazermos uma reunião
administrativa da CPI, uma reunião interna, para ajustarmos os nossos calendários, que já existe sobre a mesa um pedido de prorrogação da CPI. Então, que nós pudéssemos estar juntos. Meu voto é favorável. Já antecipou o voto. Tá? Não antecipo o voto. Esse imperador é um perigo. Pois é. O presidente é gol. Não tem... Na próxima segunda-feira vamos fazer uma reunião deliberativa, então, entre os deputados membros da CPI. Ok? Quero agradecer a todos e a todas. Muito obrigado. Declaro encerrada essa reunião ordinária.